Não, Porque a pessoa que é pobre, ela quer pensar em dinheiro. Não, Isaac, é porque você não tem nada. Aí quando Quem é rico não quer pensar em dinheiro, porque tem bastante. Não, nada a ver, Isaac. É que nem o cara do... Não. Oi. É que nem o cara do Hotel Ruanda lá, que ele falou assim... Esse filme Hotel Ruanda é muito bom. Por que você... Já que você quer dar um presente pra ele, por que você não dá então dinheiro? Aí o cara falou, pessoal, bom, ele já é rico. E o que o rico vai, tipo assim, ganhar com mais dinheiro? Agora se eu der um charuto, aí é bem diferente. Porque ele não tem o mesmo tipo de charuto que eu compro. Mais ou menos isso. Não, Isaac, é porque o negócio assim... Você até esqueceu o que eu ia falar. Não, vira. Peraí. Mudou de pregação pra filme. É que assim, ele fica preocupado em... Não é nada a ver, não. É porque eu tava falando uma coisa, aí ele meteu um Hotel aquele Ruanda que cara eu lá- esqueci agora o que eu ia falar. O cara daquele vídeo. Ah, tá. A questão é, a pessoa pobre, ela não tem nada. É muito mais fácil pra ela, Deus é a Deus salvação não é de nada tudo. E Deus no final de tudo vou romper em fé e essas coisas. Agora o rico, que ele tem tudo, pra que ele vai ligar pra Deus se ele tem tudo? É isso, Zé, que a questão é isso. Não é porque pra um pobre, pra nós, Faleceu. é muito mais fácil a gente acreditar em Deus do que se a gente tivesse com 50 carros na garagem, coisa assim. Aí tipo, tá, mas quem fez esse trabalho foi eu. Quem fez isso foi eu, coisa assim. Aí leva pra esse lado. Mas repara que as nossas orações com mais fé são aquelas que a gente pede pra Deus proteger a gente. E tipo assim, a gente ora, mas ao mesmo tempo a gente já tem a certeza de que Deus vai proteger. Agora quando é pra pedir pra, sei lá, alguém ser curado, a gente até ora, mas acho que como humanos a gente meio que duvida, né? Normal. Natural. Aquele lá foi curado, né? Bom, essa história começou com a história de Jó. Por que aconteceu tudo aquilo com Jó? Jó tinha tudo, foi um dos argumentos de Satanás, né? Lá, tá vendo? É só porque ele tem tudo. Tem um monte de coisa. Aí Deus tinha falado, né? Viste meu servo Jó? Bom, reto, justo, fiel, né? Só que as pessoas não falam do erro de Jó. O erro de Jó foi exatamente temer que acontecessem aquelas coisas com ele, né? Foi falado aqui que grande parte do problema é que provavelmente Jó tinha o coração nas suas coisas, nas suas posses, nos seus filhos. E eu não estou dizendo que não tem que ter coração nos filhos, porque os filhos até que são pessoas interessantes. Bem interessante. Mas ninguém fala sobre essa parte, ninguém prega desse jeito, dizendo que... eu já ouvi pregações dizendo que como se tivesse uma disputa entre Deus e o diabo e aí Deus foi lá e permitiu, e aquela foi uma luta do bem contra o mal. E na verdade não se trata disso. Se trata dos temores de Jó. E por isso ele falou assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, Jó temia que acontecessem todas aquelas coisas com ele. E ninguém fala isso, né? Só lembra da parte que Jó suportou tudo. Tem até uma canção, né? Jó, como pode ainda adorar? Nananana. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas pelo amor de Deus, você quer perder 10 filhos? Ele perdeu 10 filhos. 10 filhos. E não foi por um capricho de Deus. A gente conversou aqui na mesa sobre as festas, né? Viviam em festas. Tanto é que você leu lá no texto lá, Isaac? O que Jó fazia pelos filhos dele? Ele fazia sacrifícios por expiação de pecado, porque ele pensava que eles blasfemariam contra Deus toda vez que faziam essas festas no coração deles. Então eram festas, como diz aqui no popular, festas regadas. Era festa, sabe? Tanto é que, né, eu tinha falado aqui antes que permitiu-se lá vir o vento e tremeu as estruturas daquele lugar e morreram todos os filhos.
né, esmagados pela estrutura, caiu sobre eles. E Deus permitiu. Deus permitiu. Por quê? Jó temia isso. Então, um aspecto dessa passagem é exatamente isso. Ninguém fica falando sobre isso, só falam da resiliência de Jó. E Jó foi fiel, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Ok? Só que não teria acontecido aquilo tudo porque Deus não estava disputando com Satanás, permitindo todo aquele sofrimento só para mostrar que Jó era fiel, que ele era Deus. Nada disso, nada disso. Se você prestar atenção na palavra, Jó temia aquelas coisas. Aí você entende como está escrita a palavra que diz assim, ó: onde está o seu tesouro, ali estará também o vosso coração. E também fala assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Então ele disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, Jó temia que acontecesse tudo aquilo que aconteceu com ele, né? E lembro de outro texto agora, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que é vez de comer, nem pelo que é vez de vestir, e por aí vai. E toda aquela explicação que Deus dá no texto. E Jó, assim, eu encontro esse ponto nessa passagem onde ele tinha tudo. Jó era abastado de tudo, não faltava nada. Era um homem de posses, um homem reconhecido na região onde ele morava, né? Mas, porém, contudo, no entanto, depois de ser massacrado, o coração falou. Aí já não foi mais simplesmente Jó, foi o coração de Jó que falou: aquilo que eu temia me sobreveio. Então, se eu pudesse te dar conselho prático, né, para a vida cristã hoje, para que você consiga ter uma vida saudável em Jesus, uma vida saudável em Jesus, evite ficar com medo das coisas que possam acontecer com você na sua vida cotidiana, nos seus bens, sabe? Se você tem alguma posse ou não, porque tem gente que vive assim, ela vive... Não, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o pão nosso de cada dia nos dai hoje. As pessoas se acostumaram, ainda mais nessa época de hoje, a quererem já o pão do ano que vem. O sistema imediatista ao qual nós vivemos nos forçou a pensar que hoje eu preciso já ter em mãos o pão da semana que vem. Aí olha só que contrassenso isso. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela... Então tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma interpretação errada que não está batendo. O justo viverá pela fé. Tudo bem que tem uns, né, que querem viver da fé dos outros, né, do suor do rosto do outro, né? Só que hoje as pessoas estão querendo o pão da semana que vem, do mês que vem, da próxima quinzena, da próximo semestre, o pão do ano que vem, o pão de daqui 5 anos. E eu não estou dizendo para que você não faça planos, você não tenha um planejamento de vida, nada disso. Acontece que estamos e fomos acostumados a pensar diferente do que é o real sentido da palavra de Deus. Ao passo que Jó falou: aquilo que eu temia me sobreveio.
Um dos argumentos de Satanás era exatamente aquilo que ele... Fazendo sinal para o Isaac sentar aqui. Aquilo que ele temia sobreveio a ele. Uma das coisas que se pode pensar sobre essa passagem é que, poxa vida, o cara tinha tudo, não faltava nada para ele. 10 filhos, empregados, posses, como dinheiro a rodo, sem preocupação financeira alguma. Temente a Deus, conhecendo Deus. Deus tinha dado tudo aquilo para ele. Tinha saúde, tinha tudo. Tanto é que um dos pontos cruciais foi o quê? Tocar na saúde também, além de todo o resto. Então como é que um cara desse que tinha tudo... Vou fazer uma pergunta pro Isaac, o presbítero, Diaconiso, o preletor famosíssimo Isaac. Como é que um cara que tinha tudo, não faltava nada para ele, e inclusive de felicidade, porque tinha 10 filhos, né, sabe, tinha provisão de tudo que é jeito. Como é que um cara desse, ainda assim, mesmo conhecendo Deus, ainda temia algumas coisas? Porque ele era humano, e humanos geralmente, nós como seres carnais, nós tendemos a nos preocupar com as coisas que são físicas e visíveis. Às vezes a gente não tem capacidade mental e espiritual para acreditar nas coisas sobrenaturais. Então por isso Jó, mesmo com toda a sabedoria e sendo justo, Deus até falou que na terra não existia ninguém como ele. E ele mesmo assim temia algumas coisas, porque assim como qualquer outro humano, ele era muito falho. Então ele temia que aquelas coisas acontecessem com os filhos dele e com todos os bens dele, mas principalmente com os filhos. Então aí está a resposta do Isaac a respeito do que aconteceu com Jó. E hoje, né, nós temos milhares de pessoas chamadas Jó nessa terra que frequentam as igrejas. E aí vai o meu recado para quem quiser ouvir, né? Como diria o meu santo Jesus. Ele dizia assim, ó, em verdade vos digo, né? É um contrassenso que o crente viva dizendo que serve a Deus e que ele, ao mesmo tempo que serve a Deus, tema algumas coisas. É porque a explicação mais lógica diz que então nós estamos ainda muito longe da fé e da vida com Deus que deveríamos ter, porque caso contrário, até uma explicação bem lógica, não haveriam tantos crentes doentes do corpo, da mente, da alma, não teriam tantos problemas assim. Pessoas que vivem, às vezes vivem para obra, vivem frequentando os cultos, estão lá, limpam as cadeiras, limpam os banheiros das igrejas, limpam os instrumentos. Eu já fiz isso muitas vezes. E aí chegam nas suas casas, são pessoas doentes, são pessoas que não têm uma vida de verdade com Deus. E aí, uma hora ou outra, vão chegar a dizer, igual a Jó, aquilo que eu temia me sobreveio.